artificial, que aí é do jeito que o povo quer, porque hoje você tem uma pessoa humanizada, né? Uma Rodrigão, pessoa que... na Idade critica, Média, né? os padres e os bispos eram do jeito que o povo queria. Deu certo? Não sei se era do jeito que o povo Era queria, do jeito assim. que o povo... Quem escolhia o que tinha que acontecer na sociedade era o povo, não era a igreja. Não vem o com povo esse... não tinha decisão não vem de com esse nada, mito. não, Tinha padre. sim, senhor. Tinha sim, Sim, senhor. não, acho que Quem não tinha, batia não. o martelo era o Estado. A igreja nunca executou nada. A igreja legislava. O papel da igreja foi legislar. Em nome do povo. Quem decretava punições era o Estado. A igreja legislava o que o povo pedia. Mas é aí que o Cabeleira tá discordando, porque era o Estado, e o Estado representando o povo. Obviamente era o povo. Nem Não é? sempre, porque É só que o quando povo- se fala o de um povo nunca falou, império, é. quando se fala de império, não é o povo que manda. Quem manda é o imperador e os interesses da corte que o cerca. Sim. Não, você fala Mas é que nessa época o povo sofreu demais na mão da igreja, assim, sabe? Na Idade Média. Eu acho que o povo Não foi na tinha. mão da igreja. Nós temos que entender o contexto de igreja da Idade Média, Ah, né? Porque quando o Império Romano perde as suas forças de Estado nas fronteiras dos bárbaros e os bárbaros começam a dominar o Ocidente, o imperador tem que fugir. E quem é que ia conseguir fazer a ponte entre o que restou de Império Romano e os bárbaros para não destruir e dizimar o povo romano do a Ocidente? igreja. É a igreja. A partir do momento em que a igreja ganha esse título de pontífice, ou seja, que constrói as pontes, que liga as pessoas, ela passa a ter uma autoridade diante do império. E quem que não queria um título clerical para se mostrar diante do imperador como pessoa boa? Não eram padres e bispos corrompidos. Era gente corrompida que se tornava padre e bispo. Infiltrados. Era o contrário. Infiltrados. Caraca. Em troca de títulos eclesiásticos, porque é a igreja que começou a mandar. Sim, você tem razão. Então, é não injusto. é a igreja que fez o que fez. Foram os mau caráteres que assumiram cargos clericais em nome da igreja e fizeram toda a desgraça. E quem leva é a igreja. Tanto que depois nós vamos ter a reforma protestante, a contra-reforma protestante, para poder justamente separar o joio do trigo. Né? A vida monástica nessa época, o grande mosteiro de Cluny, na França, que vai resgatar a questão do celibato, porque o pai passava o seu título de cardeal para o filho. Se ele era um monsenhor, se ele era bispo, se ele era cardeal, o filho herdava. E era casado todo mundo, então os filhos tinham herança, posse, e perpetuava essa maldade. E os monges começam a pressionar pela obrigatoriedade do celibato, justamente para romper com esse vício que foi instalado entre esse povo mau caráter que entrou na igreja, dominou a igreja, inclusive viraram papas, porque tiveram todos os títulos. Vários papas vieram deste lugar do mau caratismo. Né? Não é porque era velho que era santo. Não se esqueça que todo mau caráter fica velho um dia. Então não é porque é velhinho, coitadinho. Coitadinho não, vamos saber a história dele. Porque todo mau caráter envelhece, se não morrer antes. Sim, Então dizer que a igreja errou na Idade Média é uma estupidez. você tem razão. Porque ela foi... Você ia discordar dele. Ela foi Não, ele tem razão. penetrada A igreja por não faz mal a pessoas- ninguém. São as Nunca pessoas fez. que fazem. São as pessoas Quem que criou os erram. hospitais? Quem criou as escolas e as universidades? Sim, foi. Quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? Quem criou as maiores instituições que cuidam de gente no mundo até hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana. E até hoje, veja o número de hospitais, de asilos, de orfanatos que são mantidos pela Igreja Católica, pelo povo católico, pelos católicos, religiosos ou não. Então dizer que a Idade Média a igreja fez e aconteceu é assinar um atestado de burrice. É não conhecer a história. Não foi a igreja que fez. Foram pessoas desejosas de poder que a igreja agora tinha, que se adentraram na igreja e usurparam do nome da igreja para fazer o mal. Era gente que já estava ali porque não conseguiu ter títulos no império, foi ter títulos na igreja. Então a gente tem que saber diferenciar uma fase da outra. Sim. Se a gente não estuda a história, a gente corre o risco de cair na mão de péssimos professores.
É verdade. Você me explicou uma coisa da igreja que eu sempre fui contra, que era o fato do padre não poder ter família. Mas foi feito isso Inicialmente por uma questão moral. Exatamente. porque Inicialmente por uma questão os caras moral, tavam para defender fazendo- a moral. Ué. Imagina, era passar de pai para filho. O poder não... As filhas não é- de um porque na época cardeal Era poder, né? era tudo poder. Na época era As poder. filhas, o cardeal ele tinha título de príncipe. Se ele casava uma filha com alguém de outro país, ele era detentor da terra de outro país, porque ele deu a filha em troca de terra. Uhum. Era como faziam os reis. Então, toda essa política, ela tem que cair. Então, são os monges, principalmente os que vieram da regra de São Bento, que vão trazer a obrigatoriedade, exigir da igreja a obrigatoriedade do celibato. E aí acabou Então, essa... nasce como uma questão moral. E depois eles percebem os frutos espirituais do celibato, por isso ele é mantido até hoje. Que é o que eu ia te perguntar agora, você já não podia mudar isso. Não, é mantido até hoje, é por uma questão, hoje, pela mística, pela fé. Nosso casamento é com a igreja. O sacerdote, na pessoa do Cristo, ele é o esposo da igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Por isso, a submissão da igreja ao Cristo. Por isso, a religião é patriarcal. É por isso que o homem, ele não cobre a cabeça na igreja. Homem nenhum pode entrar com a cabeça coberta numa igreja, no cristianismo. Por quê? Porque ele é reflexo do Cristo, do Criador, do Pai. A mulher, por ter sido tirada do homem, ela cobre a cabeça. Sério? Porque é por ela está isso? para o homem. Então a mulher cobre a cabeça, tanto que no catolicismo, até antes do Vaticano II, o concílio, era obrigatório as mulheres usarem o véu, né? Mas demonstrando a sua pureza, a sua castidade e a sua dignidade diante de Deus. Não é para as pessoas te verem que você usa véu. Você usa véu diante de Deus, como esposa consagrada. Então, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Tanto que quando vocês vão casar, a prece que o sacerdote, ou o diácono, ou o ministro faz sobre o casal é justamente essa, dizendo para o noivo amar e respeitar a sua esposa, assim como Cristo amou e respeitou a sua igreja. Ou seja, a mulher não é objetificada no cristianismo. Ela é a sustentação. Quando nós falamos ela foi arrancada do homem, da costela do homem, essa metáfora não fala de submissão, fala de sustentação. Porque para que serve uma costela no corpo humano? Para te sustentar. Para sustentar o corpo e para proteger os órgãos vitais. Essa é a função da sua esposa. Por isso que dentro do patriarcado do cristianismo, o homem, por ser o reflexo do Criador, figura do pai, ele não cobre a cabeça. A mulher cobre a cabeça, porque ela tem a função de proteger, de cuidar. Né? Hoje nem todas as mulheres cobrem. Existe um movimento, mas é um movimento extremista, que aí já não combina nem com uma teoria nem com a outra. Né? Porque elas querem ser mais vistas do que cumprirem a Mas espiritualidade. É um Minha avó privilégio ia pra de mulher lenço. poder usar véu dentro É um da privilégio, igreja, sem né? dúvida nenhuma. Minha avó ia de Sem lenço pra dúvida. igreja. É. Agora quando você falou isso, eu fui lembrar da minha avó. Sempre que ela ia pra Usa-se, igreja, você ela vê Tem ia uma Cara, briga de não usar o véu. Não, porra. nunca foi proibido. Não, Nunca foi proibido, mas, tipo, antes todas usavam e aí, tipo assim, de repente virou bonito. Não, eu vou com meu cabelo à mostra. Mas eu até vou as com- freiras tiraram o véu. Até as freiras, as consagradas. Por quê? O Vaticano II pediu que se adaptasse às vestes dos religiosos à necessidade do lugar. Você está no trópico, você não tem que ter um hábito preto que arrasta no chão e um véu de 2 metros de linho. Porque você trabalha num lugar que tem 40 graus no Você dia. Põe Então- vários ar-condicionados dentro da igreja e a pessoa entra com véu, porque é um privilégio Deixa eu te entrar falar, com véu. Não, as freiras, mano, elas trabalham lá, faz horta, faz tudo. Justamente, Não, cuida de vale criança, sol, cuida de é, creche, sim. cuida de idoso, tem que dar Faz banho, tudo. tem. Então o que o Concílio Vaticano pediu foi para facilitar o ofício delas, mas na capela, ao entrarem na capela interior, aqui tem a capela do colégio. Tem. Quando elas rezam, elas estão de hábito. Elas estão de cabeça coberta. No dia a dia, para sair na rua, para trabalhar, elas tiram o hábito, porque foi permitido pelo Vaticano II. Mas quando estão no templo, elas têm a obrigação de usar o hábito. Assim como os padres e os religiosos.
para realizar o ofício do dia a dia, dependendo do que você faz, não cabe a veste talar. Eu vejo muita gente falando, padre, cadê sua batina? Tá lá em casa. Todo ofício sagrado que eu faço, eu visito doente todos os dias em hospital, eu vou de batina. Eu faço velório, eu vou de batina. Eu vou fazer um batizado, eu vou de batina. Eu vou fazer casamento, eu tô de batina. Eu rezo missa de batina e jogo, tudo tem que jogar por cima dos paramentos sagrados. Eu visto tudo que a igreja manda. Agora, eu não vou pra clínica de psicanálise atender das 8 da manhã às 8 da noite de batina. Eu não vou pra escola dar aula, pra trabalhar o dia inteiro dando aula, mexendo pra lá e pra cá e me movimentando de batina. Eu não consigo, é uma limitação minha. Pode ser que outros padres consigam fazer isso. Eu não consigo. Então, eu vou adaptando. Mas vocês já perceberam que eu gosto muito de usar preto. Né? Eu sempre uso preto. Por quê? Como eu não uso a batina, eu uso preto. Eu tô sempre de preto. Então vocês vão ver que sempre a camiseta é preta, né? A calça é preta, a blusa é preta. É uma escolha minha. Você pode pôr que colarinho, assim, ó, não tem... Tem as camisas de klezma. Agora eu posso, porque eu emagreci, porque antes meu pescoço era muito gordo. Eu puxei muito papai nisso, né? Papai não tinha pescoço, baiano. Então, assim, não tinha pescoço. E eu também não tenho. Agora que eu emagreci demais, perdi musculatura e gordura, agora eu tenho pescoço. Agora eu posso usar, que dá certo. Antes não dava. Mas antes também não vai pôr esse trem só porque os outros estão pedindo. Não, jamais. Saco, né? Jamais. Eu acho bonito aquilo lá, mano. Não, eu acho lindo. Bonito, eu acho. assim. Vocês nunca vão me ver numa missa sem eu estar devidamente paramentado. Eu coloco minha batina preta, eu jogo minha alva branca por cima, eu amarro meu símbolo, eu ponho a minha estola, eu jogo a minha casula, eu faço o que a igreja manda fazer. Eu jamais vou te pedir pra vir de batina aqui, mas se você viesse ia ser legal pra caramba. Pode ser que um dia eu venha. Se eu não tiver que sair correndo igual eu sempre saio. É que eu não vou ficar enchendo o saco, sabe, Robertinho? Não vou ficar, tem que vir. Não, venha do jeito que você se sentir bem. Todos os nossos convidados eu têm até que vir pensei, eu assim. falei, se eu chegar a tempo no aeroporto, hoje eu vou colocar batina pros meninos. Você pensou nisso? Pensei em vir de batina hoje. Nossa. Aí eu falei, não deu tempo, meu voo atrasou em Campinas. Eu cheguei tarde em Uberlândia, fui de Uber pra casa, peguei o carro e vim pra cá. Então foi tudo um corrido. Cheguei aqui, era 5 para as 9, né? Então não tive tempo, eu tô com a roupa da viagem.